me casei com meu marido, eu fui morar numa vilinha, né? E era uma vilinha muito fechada. Todas as casas estavam completas, não tinha nenhuma casa pra alugar. E a gente tinha ido morar numa casa que era da mãe dele, que tava parada lá. Até aí tudo ótimo, minha querida sogra me amava, era como se fosse uma mãe pra mim. Eu namorei esse querido dos meus 17 anos até os meus 24 anos, que foi quando eu resolvi casar com ele. Pra quê? Pra ser corna. Mas tranquilo, a gente se mudou lá pra casinha, né? Já tava toda mobiliadinha. A gente não casou no papel, a gente foi morar junto, porque eu pensei, se der M é mais fácil pra separar. Porque eu ia ter que pagar pra separar e pagar pra deseparar, melhor não. Passou mais ou menos 2 anos, eu já tinha 2 anos de casado com esse jurante. Gente, tipo assim, lua de mel ainda, sabe? Eu era super foguenta, não deixava faltar absolutamente nada em casa. E meu marido parecia ser super feliz comigo, a gente tinha uma vida muito tranquila, eu trabalhava, eu estudava. Ele já tinha acabado os estudos dele, que ele era um pouco mais velho do que eu. Porque eu preferia me casar com um homem mais velho, porque o homem mais velho, gente, ele tem uma maturidade, sabe? Ficar casando com esses moleque. E aí, um belo dia, começou a vender uma casa, né? O dono tentou vender essa casa por muito, muito tempo, porque a senhorinha que morava aqui era a mãe dele. E a mãe dele, infelizmente, faleceu e ele resolveu vender a casa. Ele ficou muito, muito, muito tempo tentando vender. Só que ele tava pedindo um preço absurdo. A casa realmente valia, mas o local não valia. Então ele viu que era melhor ele alugar e ele começou a alugar a casa. E aí veio morar uma vizinha que ela tinha mais ou menos a minha idade. E eu era muito sozinha, gente. Porque a minha família, ela morava em outra cidade. E a minha sogra foi morar em outra cidade. Por isso que a gente tava morando nessa casa. E quando eu vi que ela era uma menina da minha idade, porque as pessoas que moravam aqui nessa vila eram idosos. E ela era da minha idade, eu fiquei super animada com isso. E aí eu fui tentar fazer amizade com ela. Eu vi quando ela tava fazendo as mudanças e tal. Até comentei com meu marido. Falei, amor, chegou uma vizinha nova, não sei o que, eu vou tentar fazer amizade com ela. E aí ele falou assim, melhor não. Eu perguntei por quê. Ele falou, você nem conhece, vai que ela não seja de uma boa índole, não sei o que. Eu falei, não, a menina parece ser simpática, é uma companhia pra mim e tal. E aí eu fui lá, toda simpática, solícita, pra poder oferecer pra ela ajuda da mudança dela que ela tava fazendo. Você não tem noção do que a menina fez? Ela simplesmente olhou bem pra minha cara e falou assim, eu te pedi ajuda? Em algum momento eu bati na sua porta pra poder te pedir ajuda? Então é porque eu não quero. Eu olhei bem pra cara dela assim, tipo assim, eu era muito boba, eu não era uma pessoa agressiva. E eu assustada, falei, caramba, poxa, desculpa, eu não queria te incomodar, imagino que você deva estar estressada por conta das mudanças, eu só vim aqui te oferecer ajuda. E ela falou, eu tô estressada mesmo e você tá me estressando mais ainda. Eu fiquei super sentida pela forma mal educada que aquela cremilda me tratou. Olhei bem pra cara dela e falei, não, tudo bem, que cremilda. Dá licença que qualquer coisa você bate lá na porta. Eu fui pra casa. Depois disso, gente, passou mais ou menos um mês. E toda vez que eu passava por ela, eu dava bom dia. Eu era uma cachorra sapato, não tinha vergonha na minha cara mesmo. Porque se eu tivesse, eu mandava ela tomar no rabo. E pronto. Passava, dava bom dia pra ela. Tentava dar um sorrisinho simpática. Porque na minha cabeça, a gente ia virar super amiga e eu ia convidar ela pra minha casa. Pra gente tomar um banho de piscina, pra gente ficar conversando, pra gente rir. Mas não. Não, ela simplesmente não me dava bola de jeito nenhum. E aí um dia eu comentei com meu marido, falei, caramba, amor, poxa, já tentei falar com a vizinha ali várias vezes, pra gente poder ver se a gente se torna amiga e tal. Só que ela nunca me dá bola. E meu marido falou, tá vendo? Eu falei que ela não prestava, deixa isso pra lá, pra correr atrás dos outros e tal. Ele começou a pintar a menina como uma bruxa, falar, ela é isso, ela é aquilo, nenhum dos vizinhos gosta dela. Só que, tipo assim, não tinha nenhum tipo de comentário de nenhum dos vizinhos sobre ela, porque ela ficava basicamente trancada dentro de casa. Ninguém via visitar essa menina, já tinha passado 6 meses já dessa situação, eu desisti, deixei pra lá. Mas eu era fofoqueira, ficava assim, né, futicando a vida dos outros, ninguém via visitar ela. Ela não tinha nenhum familiar, ela mal saía de casa, ela só ficava dentro de casa. E eu comecei a achar aquilo muito, muito esquisito. Porque diversas vezes eu via ela olhando pra dentro da minha casa e quando ela me via, ela fechava a cara e entrava. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo e o porquê ela me tratava tão mal. A menina não dava um bom dia. Eu não tava entendendo esse ódio gratuito que ela tava dando de mim. E aí, um belo dia, eu sabendo o nome dela, fui procurar na rede social pra ver se ela tinha família. Achei o perfil dela na rede vizinha. E quando eu fui no perfil dela, eu vi que ela tinha vindo da cidade do meu marido. Porque o meu marido não era nem da cidade, era do estado do meu marido. Porque antes do meu marido vir morar pra essa casa com a mãe dele, eles tinham vindo de outro estado pra esse estado. E eles moraram primeiro nessa casa e depois ela se mudou pra outra cidade. E eu fiquei encucada com aquilo, porque eu vi umas fotos dela e via que onde ela morava lá parecia muito de onde o meu marido morava. Quando ele morava no outro estado, porque eu conhecia lá. Mas aí eu fiquei, tipo, nada a ver coisas na minha cabeça. Mas eu comecei a sentir uma coisa e comecei a vigiar a rede social dela. Até que um belo dia ela postou uns stories. Quando amanheceu o dia, eu fui na rede social dela, que, tipo, virada, tipo assim, ela pra mim virou um mistério. Mesmo eu sentindo umas coisinhas aqui no meu coração, ela pra mim virou um mistério. Então eu comecei a fustigar a vida dela, a rede social dela. E aí ela postou um stories 3 horas da manhã, que eu só vi de manhã.
Quando eu cliquei nos stories, ela tinha postado uma foto de 2 pezinhos. O pé dela, os 2 pés dela, e mais um pé de um homem. E eles estavam, tipo assim, assistindo um filmezinho, sabe? 3 horas da manhã. Não deu pra poder ver de quem era o pé. Só que eu cismei que eu conhecia aquele pé e eu falando, meu Deus, será que é o pé do meu marido? Mas aquilo não fazia sentido, ele mal falava com ela era super mal educada comigo e com ele. Fiquei pensando. E aí, tinha uma questão que eu tomava remédio pra poder dormir. Porque teve uma época que eu tinha muita insônia. Então eu comecei a tomar remédio pra poder dormir. E eu apagava e não, tipo assim, eu só acordava no dia seguinte. Eu tomava o remédio, batia na cama, podia estourar o mundo que eu não acordava. E aí eu comecei a ficar assim, será? Eu falei, não. Impossible. Só que aí eu falei que vou tirar a prova dos 10. Eu fui dormir Sonciane e não tomei o meu remédio. Ou seja, eu não ia conseguir dormir, porque eu tinha insônia. Deitei na cama com o meu Loveres e aí ele começou a ficar no telefone. Eu não invadia a privacidade dele, porque ele falava que era a privacidade dele. E eu também tinha a minha, sabe? E aí ele começou, amor, você não vai dormir não? Aí fui ficar no telefone. Já tá tarde, tá no seu horário, você não vai dormir não, você vai tomar seu remédio não, mas tem que acordar cedo, que não sei o que e tal. E eu fiquei olhando assim e falei, vou tomar meu remédio. Acho que hoje eu queria dormir um pouco mais... Ai, engasguei com veneno. Um pouco mais tarde. Aí levantei e fingi que tomei o remédio. E como o efeito fazia rápido, eu deitei e já falei, amor, vou dormir. E dormi. Fingi que tava dormindo. Passou mais ou menos, gente, 2 horas. Eu deitar, já não tava aguentando mais fingir que eu tava dormindo. Eu tava agoniada, fingindo que eu tava dormindo. Mas eu tava igual uma estátua, porque eu apagava, entendeu? Eu apagava. E o meu marido deitado na cama. Aí ele começou, amor, e eu fingindo que tava dormindo. Amor, e eu fingindo que tava dormindo. Ele me deu uma cutucadinha assim, eu falei, fingindo que tava dormindo. Ele simplesmente levantou, botou uma roupa e eu só escutando. E saiu do quarto. Eu levantei e fui atrás dele. Ele foi pé com pé, saiu de casa. A porta da casa da vizinha estava aberta. Ele entrou e trancou. Pois assim que ele entrou, eu fui pra porta da casa da mulher. Já comecei a gritar, pode sair daí agora. Era mais ou menos umas 2 horas da manhã. E eu berrando na casa dos outros. Ele provavelmente deve ter ficado igual o Gasparzinho, saiu pra fora, todo nervoso. Ele, que foi, cara? A menina gritou aqui pedindo ajuda, achei que tava acontecendo alguma coisa com ela. Eu vi ele indo, gente, eu vi que não tinha... Eu olhei assim, eu falei assim, Jurandir, a casa caiu, irmão, eu não tomei remédio nenhum. Eu vi que você ficou esperando eu dormir pra poder ir atrás dela. Vi os stories, aí eu fui e contei todo o meu CSI pra ele. A menina atrás dele vira e fala assim, ai, você quer saber? Eu não me tornei amante do seu marido, não. Eu sempre fui amante do seu marido. Antes dele casar com você, quando ele começou a namorar com você, ele já namorava comigo em outra cidade. Só que aí ele terminou comigo pra poder ficar com você e eu me tornei amante dele. E aí, quando ele se casou comigo, assim que vagou uma vaguinha aqui na vila, ele trouxe a menina pra morar na mesma vila que eu. E aí ele mantinha a esposa e a amante dele. Dei na face dele, dei na face dela, rodei o Blade naquela casa, quebrei a casa toda. Me separei, obviamente, peguei minhas coisas e fui embora. Jurandir tentou voltar comigo várias vezes, só que eu não quis. Vocês acreditam que a moça que fazia faxina na minha casa me contou que eu era corna porque ela se sentiu culpada? Eu entendo, ela se sentiu culpada. E ela ainda fez um escândalo que eu fiquei assim, ó, calma, pelo amor. O escândalo foi dela. Eu que era corna, mas o escândalo foi dela. Era assim, tinha uma menina, uma senhora, né? Que foi indicação de uma amiga minha, porque eu tava precisando de alguém pra limpar minha casa, e minha amiga falou que ela limpava muito bem, não sei o que e tal, beleza. Eu contratei ela pra poder limpar na minha casa. E aí ela ia de 15 em 15 dias. Tava tudo certo, tudo ótimo. Até que teve uma vez que ela teve que levar a filha dela. Porque a filha dela tava com 18 anos, teve um problema lá, acho que a menina é o médico, sei lá o que aconteceu. Falei, tudo bem, tava só as duas lá em casa, minha casa tinha câmera pra todo lado. Então assim, eu não fazia questão de ficar lá, porque eu conseguia controlar tudo pelo telefone, eu tava trabalhando. A menina ficou lá sentada no sofá, não fez nada e tal, fiquei de olho, ela conversou comigo. Beleza. E aí, uns dias depois, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu não conhecia alguém que estivesse contratando, porque a filha dela precisava trabalhar, que não sei o que e tal. E uma amiga minha era dona de um restaurante que era do lado da minha casa e tava precisando de garçonete. O que eu fiz? Eu falei, olha, eu tenho uma amiga que tem um restaurante, posso conversar com ela, ver se contrata a tua filha, que não tem experiência, não sei o que, mas primeiro emprego ela vai aprender. Não, ela é super top, não sei o que, sabe? Aquela mãezona 10. Falei, beleza, a menina também parecia super tranquila. Quando eu cheguei em casa no dia da faxina, eu cumprimentei ela, muito educada, tal, uma princesa, tal, beleza. Conversei com essa minha amiga super topou, tava precisando demais. E aí contratou a menina começou a trabalhar lá. Até aí tava tudo ótimo, eu vivia indo nesse restaurante, ia sozinha, ia almoçar com a minha amiga, ia almoçar com meu marido, vivia indo lá e já tinha mais ou menos uns 3 meses que essa menina tava trabalhando lá. Até aí tava tudo certo, tava tudo
tudo ótimo. Um belo dia, era um sábado, quando meu marido falou assim, amor, vamos sair pra jantar, que não sei o que e tal. E aí a gente tentou sair pra jantar num restaurante que ficava quase, tipo assim, do outro lado do bairro onde a gente morava. Só que tava lotado, a gente foi lá, tentou mesa, não conseguiu. Sabe coisa assim de Deus? Vai lá, não sei o que. Aí o que a gente fez? Falei, vamos lá pro restaurante da fulana, que era minha amiga. Ele, ai amor, não sei. Ele não queria ir. Ele tava evitando ir nesse restaurante. Entendeu? E eu tava achando estranho, mas assim, sabe quando você ainda não tinha percebido que podia vir ser alguma coisa? Porque eu confiava, mas ele tava meio que evitando de ir lá, sabe? Tipo, ai, não, vamos em outro lugar. Ai, não, vamos em outro lugar. Sempre com a desculpa de vamos conhecer algum lugar diferente. Vamos conhecer algum lugar diferente. Falei, olha, amor, não tem, vamos lá, já tá tarde, não sei o que. Ele falou, não, beleza. A gente foi, pediu umas mesinhas lá no fundo, não sei o que. E essa menina, toda vez que eu ia, ela fazia questão de me atender. Porque eu que consegui um emprego pra ela. E ela era muito grata, ela parecia ser muito grata. Só que no começo ela me atendia de uma forma. E nos últimos meses, mais ou menos um mês, eu percebi que ela tava me atendendo de outra forma. Sabe, com um deboche, com um ar de superioridade, aquela coisinha assim de tô dando pro teu marido, entendeu? Essa trouxa, tô aqui te atendendo, entendeu? Assim, meio que rindo internamente da minha cara. E aí, eu não tava gostando muito disso, mas eu deixava pra lá porque eu gostava muito da mãe dela. A mãe dela ia de 15 em 15 dias na minha casa ainda. Tá bom, tava eu lá jantando com meu marido, não sei o quê. Daqui a pouco, quando ela veio trazer a nossa comida, eu só escuto a mãe dela entrando no restaurante. Você tá achando isso bonito? Pois eu fiz questão de vir aqui porque eu tô tão nervosa que eu não ia esperar você chegar em casa, não. E que bom, dona Patrícia, botar meu nome fictício de Patrícia. Que bom, dona Patrícia, que a senhora tá aqui, porque essa piranha que eu chamo de filha esqueceu o telefone dela em casa, achando que eu não ia descobrir, pois o irmão dela desbloqueou o telefone pra mim e eu vi, porque eu tava suspeitando de coisa que tava acontecendo, que ela tava chegando tarde em casa, muito mais tarde do que o normal. Tinha dia que ela sumia. Tá ficando com o seu marido, ô dona Patrícia. Aqui, ó, trouxe aqui o telefone dela, tá aqui as conversas. Jogou o telefone assim em cima. Pode ver que eu vou dar uma peia nela que ela não vai esquecer, vai ser aqui na frente de todo mundo. Gente, ela jogou o telefone, eu desacreditada, em choque, sem saber o que falar. Meu marido assim, pálido. E ela foi pra cima da menina e começou, gente, mas deu tanto na menina, a menina apanhando. E eu olhando o telefone assim e vendo que realmente era real. E meu marido tentando tirar o telefone. Não, amor, deixa isso pra lá, isso é mentira, essa senhora é doida, que não sei o quê. Quando eu vi que realmente era isso, eu fui pra cima dele, amor, com tudo. Ficou os dois apanhando, ela da mãe dela, eu batendo nele, e virou aquela confusão. E minha amiga em pé, assim, olhando assim, tipo, coitada, né? Tava fazendo escândalo no restaurante dela. Mas ela entendia o que tava acontecendo, né? E só os dois estavam apanhando, a gente não quebrou nada não, nem aconteceu nada não. Beleza. Descobri que o quê? Ele começou a frequentar ali o restaurante, a menina tava ali, não sei como que começou isso, trocaram números e estavam ficando. A mãe descobriu e veio atrás dela pra dar uma peia dela e calhou de eu estar ali no mesmo dia. Só que ela falou, mesmo que a senhora não estivesse aqui, dona Patrícia, eu ia dar uma coça nela aqui agora e eu ia passar na sua casa pra contar tudo pra senhora porque eu não queria filha piranha não. E quando eu olhei meu telefone, que tava dentro da bolsa em modo avião, porque quando eu saía pra jantar com o Jurandir, eu não queria que ninguém me incomodasse. Quando eu liguei o telefone, eu vi que tinha várias mensagens e várias ligações da senhorinha tentando falar comigo, falando que precisava falar comigo, entendeu? Mas calhou que já tava todo mundo ali no mesmo lugar, apanhou todo mundo junto e foi isso. Foi assim que eu descobri que eu era corna. Arrumei um emprego pra menina e a menina pegou o meu marido.